Olá, tudo bem? O programa Empreende São Paulo de hoje vai falar sobre empreendedorismo na periferia. A cultura empreendedora é fundamental para o desenvolvimento econômico e é capaz de mudar ou transformar a realidade de uma região. Até pouco tempo, o empreendedor da favela ou comunidade era aquele, por exemplo, que abria um boteco ou um pequeno salão de cabeleireiro improvisado. Mas essa realidade já mudou faz tempo. Segundo o estudo da ONG Outdoor Social, que trabalha com periferias, o mercado consumidor das periferias vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. E segundo dados da ONU, vai se expandir ainda mais. A previsão é de que até o fim do ano, 55% da população mundial viverão em comunidades. Só no Brasil, em 2018, as periferias movimentaram mais de 102 bilhões de reais. Só na cidade de São Paulo, são mais de 372 mil domicílios e um total de 1.709 favelas, segundo o levantamento da Prefeitura de 2017. E existem muitas empresas trabalhando com empreendedorismo nas comunidades, né, como é o caso da Nogueira Engenharia, que é da Michele Nogueira, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Michele. Boa tarde. Michele, fala um pouco para a gente, né, do trabalho que você fez, assim. É um trabalho diferenciado, é um trabalho na periferia, né, e trabalha com pequenas obras e pequenas reformas para os moradores da favela ou da comunidade ou dessas regiões periféricas da cidade. Como que funciona e como é que foi a ideia de fazer esse negócio? Então, eu me formei em engenharia em 2015 e aí eu comecei a trabalhar numa construtora que fazia projetos Minha Casa Minha Vida. E lá eu comecei a perceber que esse público era um público muito carente, porque ele conseguia pagar somente a parcela, mas depois não conseguia fazer a reforma da sua casa. E aí eu comecei a ter ideia para poder fazer a minha própria empresa. O que eu pensei nesse meio tempo? Enquanto eu estava lá, eu fui pegando experiência, porque eu era estagiária na época, né? E depois dessa experiência que eu peguei, eu montei a Nogueira Engenharia. Qual que era o propósito? Inicialmente, eu queria atender só a população que tinha apartamentos, que era o Minha Casa Minha Vida ou CDHU. E aí foi aparecendo um nicho de pessoas que tinham seu pequeno comércio no bairro, ou que tem a sua casa que há muito tempo não fazia uma manutenção e não tinha condições de pagar aquilo, porque às vezes um pedreiro vai lá e faz em 15 dias. Você tem que disponibilizar daquele recurso em 15 dias. E a pessoa não tinha esse recurso. E aí eu comecei a fazer boleto bancário. E aí você começou a dividir em várias parcelas e a pessoa paga antes de fazer a reforma, de fazer a obra na sua casa ou no seu terreno. No caso de apartamento, que a pessoa ainda vai receber as chaves, a gente faz uma parceria com corretores e a pessoa pode ir pagando antes, né? E aí, quando é casa, ela pode dar um pequeno sinal para começar a obra e depois eu parcelo em até 10 vezes. E tem dado certo? Tem. Me conta, quantos clientes você já tem? Como é que está sendo aí esse empreendimento na periferia? Você estava me dizendo antes do programa que a inadimplência é baixíssima, é muito mais baixa. Que a pessoa com menos recursos, ela paga muito melhor do que a pessoa com classe média alta, é isso? É porque a pessoa com pouco recurso, ela quer manter aquele serviço, ainda se você presta um serviço de qualidade, porque não é só um pedreiro na sua casa, tem um acompanhamento de engenheiro, de arquiteto. Às vezes, a gente, quando precisa de um projeto, eu consigo embutir o valor do projeto nas parcelas, porque a maioria das casas de periferias não são regularizadas pela prefeitura. Então, às vezes, a gente precisa regularizar esse imóvel antes. O que é importantíssimo, né? Porque você dá uma base legal para aquela pessoa, a propriedade dela, né? E, a partir disso, ela tem direitos e obrigações também, né? Sim, sim. E aí, a gente tem feito essa parte de projeto em prefeitura antes, aí eu parcelo, depois eu faço a construção ou a reforma desse imóvel. Eu falei 12 vezes, mas é possível parcelar mais, assim? Se for um valor que a gente consiga fazer uma parcela mínima para poder pagar a equipe... Quanto que é a parcela mínima? Tem que ser pelo menos uns 150, 200 reais, né? Porque eu ainda tenho os custos de pagar o pessoal. Então, aí como que eu funciono? Eu pago o salário da equipe e aí vou recebendo parcelado e aí eu tenho esse montante. Então, o montante me agrega, entendeu? E pode financiar, por exemplo, também o material de construção, o piso, o cimento? O material de construção, eu dou uma lista para a pessoa e a pessoa pode comprar com o cartão de crédito dela ou nas lojas de bairro, que elas conseguem barganhar mais do que... Porque se eu pego em lugares espaçados, eu tenho que comprar areia num lugar, cimento em outro. Então, eu dando uma lista, a pessoa vai lá e compra o próprio material. O que você percebe,
né, nesses primeiros aí anos aí desse projeto? O que você percebe, assim, quem quer ser o cliente-alvo? Você falou que você tem 70 clientes na sua base. Qual que é o perfil desse cliente e o que ele faz mais, assim? Quais são as obras mais demandadas? Quando eu comecei, era muita casa e tinha muito telhado para fazer. Hoje está aparecendo muito apartamento Minha Casa Minha Vida. Então, a demanda maior é piso, a pintura e o gesso, né? Que geralmente o piso só vem nas áreas molhadas nos apartamentos. Então, às vezes a pessoa recebe a chave achando que já vai morar, mas não. Ainda tem que colocar o piso, tem que colocar chuveiro, torneira, uma série de coisas que não se preparou, a pessoa não se preparou financeiramente para aquele momento, né? Uma coisa que muita gente reclama na hora de fazer a obra é a equipe, né? Assim, a qualidade da equipe. O pedreiro está me enrolando, o pintor está me enrolando e tal. Como é que é trabalhar? As pessoas que você trabalha também são da periferia, também são desse bairro. Como é que foi montar a equipe, assim? O que eu fiz? Para ter uma questão de logística e reduzir o meu custo, eu pego aquele pedreiro que é bom do determinado bairro para atender a demanda daquela região ali. Mas geralmente o pedreiro bom, ele não tem muito horário, não tem muito espaço. O que eu faço? Eu faço uma parceria com ele, porque ao invés dele fazer uma casa hoje, daqui 15 dias outra casa, ele vai ter sempre um serviço fixo ali. E aí eu já faço uma agenda, e naquela agenda ali eu já coloco quais as casas que ele vai ter que atender, ou apartamento, para fazer aquele determinado espaço ali, para não me agregar muito custo, porque senão deslocamento, e aí não compensa muito. Por quê? Isso é bom para todo mundo, né? O que eu percebi? Que tinha muito pedreiro ou pintor que não se especializava, mas que ele era bom. Só precisava fazer algum curso, alguma coisa assim, e também ele não sabia vender o seu serviço, entendeu? De maneira correta. Ele fazia qualquer preço, para você era um, para outro era outro, e não conseguia atender todo mundo. E agora você padronizou isso, né? Eu estou tentando. Aonde você trabalha aqui em São Paulo, capital, São Paulo, né? isso. Quais são os lugares, assim, que você é especializada, assim, onde você atende? Eu nasci na Zona Leste, sou da Zona Leste, e meu escritório hoje eu montei na Zona Leste. Então, assim, que bairros da Zona Leste? Eu moro no Aricanduva e o escritório fica no Tatuapé. O meu maior público hoje é da Zona Leste, ali a área da Vila Prudente, Vila Formosa, mas eu já atendo outras regiões, que nem a gente está agora em Osasco, Itapecerica, e aí foi expandindo devido ao boca a boca mesmo. Você começou com quantos funcionários e hoje está com quantos? Comecei com 5, que eram para cada serviço. Hoje eu tenho em torno de uns 100, mais ou menos. Não todos... Uau! Você teve um crescimento parceiros. de 20 vezes o número de funcionários. Você está gerando 20 vezes mais funcionários de quando você começou, que foi em... A gente começou em 2016, né? Foi eu e meu marido que abrimos a empresa. E aí, esse projeto da casa pronta e do boleto foi há 2 anos. Que aí teve essa expansão. Da onde surgiu essa ideia do boleto? Eu peguei muito, assim, eu pensei, porque é um nicho muito grande. A classe baixa o nosso maior público hoje é a classe baixa. E aí eu pensei na ideia das Casas Bahia, que até hoje é boleto. E funciona. Senão eles já teriam tirado. Então, não é todo mundo que tem um crédito alto no cartão de crédito. E eles precisavam ter um meio de ter a sua residência mais bonita, né? E aí eu pensei nessa ideia do boleto. Que histórias... Eu sempre me interesso por histórias aqui, né? Que histórias você tem, assim, para contar pra gente desses investimentos, assim? Das pessoas que procuraram vocês? O que a gente tem de interessante para contar? Conta pra gente. Eu já tive uma senhora que chegou no final, ela não conseguiu pagar. E aí a gente se uniu, todo mundo, e fez o telhado dela sem ter esse custo adicional. Porque teve uma chuva muito forte e o telhado não aguentou, no meio da obra. Então, a gente acabou conseguindo fazer o telhado dela sem pagar. A gente ganha muito presente, as senhorinhas, e depois ficam agradecidas. Tem dor de cabeça, como toda obra, todos os dias a gente... Tipo o quê, por exemplo? A mão de obra nossa ainda é um pouco difícil. E eu, por ser mulher, ainda tenho que provar que eu sei fazer. Me conta essa história de ser mulher e ter que provar o que fazer, assim, né, no meio. Por quê? O pessoal O que eles falam com você, assim, na hora que vê que você é a dona da empresa? Assim? De início, eles ficam testando para ver se eu sei. Aí fala, você sabe medir essa parede? Você sabe para que serve um prumo? E aí Você fez engenharia. Antigamente eu ficava nervosa no começo. Hoje eu brinco, eu falo, não sei, me ensina. Que aí eu aprendo mais uma vez e vejo se ele sabe fazer. Então é assim que eu trabalho com eles. Mas não é fácil, assim, ser mulher, porque as condições são difíceis. Você trabalha na chuva, em condições insalubres, às vezes não tem banheiro. Então, não é algo
que fala, ai, todos os dias é prazeroso. Não. Tem dia que você chega e chora e fala, deu tudo ruim na obra. Mas quando você entrega aquele imóvel, que você vê o sorriso da criança que recebeu um quarto novo, a sala de uma pessoa que ela nunca teve uma sala na vida e você fez uma sala, ou você aumentou um quarto para um filho que vai nascer. Então, isso é o que nos motiva a fazer. É igual como quando a gente via lá no Luciano Huck, lá No Lar do Lar do Ocilar, é tipo isso? Mais ou menos isso. Tem a dor de cabeça, que lá eles não mostram, né? Mas todos os dias é complicado mesmo. E intempéries, assim, chuva, né? Você começou uma obra e, de repente, tá fazendo um telhado e dá aquela chuva e destrói o que vocês fizeram. E aí, seu cronograma foi embora, né? Porque aí, a chuva, ela demora 5 dias para secar o solo. Então, você tem que esperar ainda, se você está fazendo uma fundação, tem que esperar sair toda aquela água. E aí, se é um telhado, você tem que rezar para não ter nada dentro. Às vezes é só a parede, às vezes tem gente que mora e você tem que reformar um telhado. Então, quando é externo, é muito mais complicado para a gente. Mas dá para fazer, entendeu? E o cliente, assim, da periferia, ele é mais sentimental? Como é que vocês trabalham com ele, assim, né? Outro dia a gente conversou com o pessoal de uma agência de viagens na periferia e eles estavam falando dessa coisa da sentimentalidade, né? O cliente, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que é bom. O cliente da periferia não é bobo, né? Igual muita gente pode até pensar, mas tá completamente fora. Quer dizer, ele sabe o que é bom, ele apela pelo sentimental. Como é que é essa coisa da sentimentalidade ali na hora de fazer uma obra? Ele quer trazer mais gente de outros lugares para morar junto? Como que é, assim? Eu brinco que eu falo que é onde a gente come melhor, né? Porque é o pessoal que faz almoço e te leva. Eles tem o tio que sabe fazer o piso e ele quer colocar junto. No começo, eu tentei agregar. Só que aí começou a ter muita divergência, porque uma pessoa que sabe fazer e um que não sabe tanto acaba atrapalhando um ao outro. Então, hoje, eu agradeço, mas eu falo, não, a gente já tem equipe. Mesmo que eles insistam, eu não deixo muito. Porque vai ser o dobro para eu cuidar. Mas a parte, assim, que eles trazem comida, querem ajudar. No final, na pintura, querem pôr o filho para ajudar a pintar. Sempre tem. E aí tem toda aquela coisa de estar ajudando a construir ali a casa, né, e tal. E conflito, como que é administrar conflito? Que sempre tem, obra sempre tem um conflito. Sempre né? tem. Sempre tem a pessoa que acha que sabe mais do que você está fazendo. Sempre tem o pedreiro que vai dar alguma dor de cabeça e você tem que responder por aquilo. A gente tem conflitos diariamente, só que você tem que ter paciência para lidar. Porque é uma expectativa que ele está criando ali, é um sonho. E às vezes a expectativa dele não é a realidade que ele pode pagar. Às vezes tem muito cliente que chega com uma revista e quer a casa do artista. E você não consegue pôr em 50 metros quadrados uma casa de 1.000 metros. E nessa hora, o que você fala para ele? Eu falo a realidade, falo, o seu orçamento dá para chegar até aqui. Depois, vamos pensar numa segunda fase, paga essa parte, a gente faz a primeira, na segunda a gente faz isso, mas o seu terreno é desse tamanho. E eu não consigo fazer mais do que isso. E como que você trabalha com projetos, por exemplo? Então, o projeto, quando eu tenho que regularizar, geralmente eles já construíram, depois regularizam, que é o que acontece na periferia. Eles nunca fazem o projeto antes de fazer a casa. Geralmente a casa já está pronta. É muito normal. Muito isso. normal. E aí, quando é uma casa que dá para regularizar, porque tem casas que não tem como regularizar, porque estão construídas de maneira errada. Esses, eu sou honesta e falo, eu não consigo regularizar, não vou mexer com isso. Já aconteceu de você ter que... pessoa, eu quero que derrube, por exemplo. Já. Já aconteceu? Já. A gente está fazendo uma agora que a estrutura não ia aguentar mais. E aí ele queria fazer mais um andar. Falei, a opção é derrubar, só que ele não morava. Ele queria fazer uma porque tinha um terreninho. Falei, a gente derruba o que tem e aí faz uma nova. Porque era ainda tijolinho de barro, de tão antigo que era a casa. Mas e já aconteceu e a gente está demolindo. E aí, nessa hora, a pessoa deve ir lá ver a hora que derruba, chora. Assim, chora, né? Chora. Já teve um senhor que ficou segurando a porta, falou, não, minha infância foi aqui. E aí você tem que... Eu peço, quando eu vou demolir, eu peço para a pessoa não estar perto. Porque você viveu ali, sua infância, tem todo um apego naquele imóvel, né? E, assim, quais são os projetos aí para 2020? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? O que tem de novo? O que você pode agregar no seu negócio?
Quais são os caminhos que vocês estão tomando para os próximos anos? Qual que é a perspectiva do negócio de construção de casas aí na periferia? Então, a minha intenção mesmo era tentar uma parceria com a prefeitura para tentar regularizar casas que estão em locais de risco ou em locais que a casa só está de madeira mesmo. Ou seja, fazer pelo menos uma alvenaria, alguma coisa. Fazer uma espécie de mutirão. De um mutirão, eu já vi projetos de ONGs, né, que tentam melhorar. Eu já vi isso, se eu não me engano, foi em comunidades de Belo Horizonte. As pessoas se juntam, fazem um mutirão, não oferecem a casa ideal, mas melhor, porque às vezes o barracão ele tá ali cheio de madeira, tá cheio de várias coisas e tá numa condição bastante insalubre e as pessoas melhoram, assim. Existe essa possibilidade? Esse é um caminho que vocês podem tomar? Eu já vi esse projeto em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro também eles já estão fazendo isso em algumas favelas, né? Em São Fantástico Paulo, esse projeto, né? Em São Paulo eu não vi ainda, por isso que eu estava tentando agregar alguma coisa nesse sentido. Mas como na periferia tem muito servente, muito pedreiro, muito pintor, eu acho que é algo que você consegue fazer a baixo custo, com a própria mão de obra, né? E só com a compra de material mesmo. Quem que são os clientes que você quer conquistar em 2020, por exemplo? Hoje, eu quero continuar com os meus, que é da classe C, né? Que eu considero. C, D. C, D. A maioria C hoje, mas os clientes da classe B eu atendo também, mas meu maior público é da classe baixa. E eu queria conseguir fazer projetos sociais nesse sentido de ajudar a periferia, que já não consegue nem ter, às vezes, uma dignidade mínima para morar. Quais são os erros de projetos mais comuns na periferia que você percebe, de uma maneira geral, quando você vai lá reformar a casa da pessoa? É erro mesmo de cálculo, né? Que a estrutura pode desabar. A gente vê muito isso no dia a dia, né? Eu mesmo já fui fazer matéria em lugares e que construíram um prédio e o prédio desabou, né? Isso por erro de cálculo e tal. Daí a importância de ter uma empresa com um engenheiro responsável como você, né? O que você vê, assim, de problemas nas construções, em favelas, em comunidades, em periferias, principalmente aqui em São Paulo, que é onde você está baseado? Eu, como engenheira, eu acho que falta responsabilidade técnica. Assim, as pessoas hoje estão assinando sem saber o que estão assinando, não acompanham a obra, não sabem ler projeto, e aí constrói de qualquer jeito e com material barato. Porque, no final, aquilo tem que caber no lucro da empresa, entendeu? Então, eu acho que não vou falar de uma maneira leviana, mas tem muitos prédios aí construídos de maneira muito ruins até, né? Principalmente, não é só para classe baixa, não é Minha Casa Minha Vida, vai da índole da empresa, tem empresas grandes que colocam materiais ruins, tem empresas grandes que colocam profissionais ruins, e eu acho que falta muita responsabilidade. Porque a gente acaba matando 200 se cai um prédio, né? Não é só um. E é caro construir, é caro fazer reforma. Como é que é a sua tabela de preço? Como é que você trabalha isso, né, com o cliente? Ela é diferenciada, ela é diferente, por exemplo, de você fazendo para uma outra clientela? Você tenta abaixar o preço? Você tem negociação com a equipe, os pedreiros, de uma maneira geral? Como é que é esse meio de campo aí? Sim. Para a parte da periferia, eu consigo fazer eu cobro por metro quadrado. Então, a pintura é por metro quadrado, gesso, piso. E aí eu consigo fazer um preço mais baixo do que para uma classe B ou A. Por quê? Porque a classe B... Por ser B... periferia? Não, é porque a classe B ou A, eu vou ter que ter um acompanhamento maior por conta da responsabilidade. O próprio condomínio me exige isso. Já na periferia... Tem um horário para fazer a obra? Isso, né? Na periferia, como eu não vou ter alguém me fiscalizando a todo momento, eu consigo ter um mestre de obra naquela região. Então, o custo é menor para mim também. E numa obra de classe A ou B, por que é mais caro um pouco? Porque o material deles é diferenciado, porque eu dou responsabilidade do material. Se eu estragar, eu tenho que pagar. O material eu não simplesmente largo lá como o pedreiro faz e às vezes vai embora. Então, eu tenho esse custo adicional. E a concorrência? Já olhou para você, já está de olho em você? Já abriram outras empresas, assim, com o mesmo nicho de mercado seu? Como é que está essa situação? Pesquisando, eu não vi nenhuma que ainda fez boleto para periferia. Eu já vi boleto para móveis, a parte de mobiliário, mas para reforma e construção eu não vi.
E eu não sei te falar exatamente como está a concorrência, porque é um nicho que não é muito explorado, né? As pessoas têm medo, né? Tem medo, tem. Olha esse medo mesmo De tomar trabalhar. calote. O principal é tomar A calote. sua inadimplência está em quantos por cento? Olha, vou te falar que não chega a 4%. Uau, isso é Não chega uma a 4%. inadimplência invejável hoje em dia, porque geralmente o comércio é o quê? 20%, 25%, né? Você está aí 5 vezes menos Sim. com inadimplência do que muitas empresas e tal, né? E o modelo de negócio foi ali, Casas Bahia, o boleto e tal, né? Então, quer dizer, acho que está todo mundo um pouco seguindo um pouco esse modelo, né? É porque o bem, quando você compra uma máquina de lavar, você já adquiriu. Quando eu estou fazendo a reforma, a pessoa está pagando naquele período de reforma, então ela quer que eu termine. Então, dificilmente, já aconteceu o caso que a pessoa pede para segurar um boleto, jogar para o próximo mês, se apertou, mas a inadimplência é muito baixa. Tá certo. Que dicas que você dá, assim, então, para o pessoal que quer fazer reforma na periferia? O que eles devem fazer? O que eles devem ter atenção em relação à mão de obra, material? O que deve procurar? Primeiro, acho que você tem que procurar um profissional, porque não é porque você está na periferia que você tem que aceitar qualquer coisa. Mesmo que não seja um arquiteto ou um engenheiro, tem muito profissional bom, mesmo no seu bairro, faz uma pesquisa de mercado, faz um quantitativo de preço e o material tem que ser sempre de boa qualidade. Às vezes quer economizar e sai mais caro no final. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença da Michele Nogueira, que é da Nogueira Engenharia. O programa Empreende São Paulo de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal do YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá.